Advertência no trabalho. Como funciona? Quando deve ser utilizada? Quais as regras que a sua empresa deve seguir antes de aplicar uma advertência no trabalhador? Tudo isso nesse vídeo, então fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos conversar um pouco sobre as regras para aplicação da advertência. Nesse vídeo eu vou trazer para você, trabalhador, como que funciona as regras para aplicar uma advertência, quais são os procedimentos que a sua empresa deve seguir na hora de aplicar a advertência, quais as condutas que podem gerar para você, trabalhador, uma advertência. Tudo isso nesse vídeo, então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui falamos tudo sobre os direitos trabalhistas. Então, sem mais conversa, vamos aqui para o nosso conteúdo. Para tratarmos da advertência, é primeiro preciso observar quais são as formas que a empresa possui para punir o trabalhador. Hoje, o empregado ele pode ser punido pela empresa que ele trabalha de três formas. O primeiro jeito de punição é a advertência, a segunda forma é a suspensão e, por fim, a forma mais severa, a dispensa por justa causa. Nesse vídeo vamos falar exclusivamente sobre a advertência. Suspensão, dispensa por justa causa, deixamos para outros vídeos. Mas eu já quero trazer aqui para você que essa sequência de punição não necessariamente deve ser seguida obrigatoriamente. A sua empresa, na hora de punir o trabalhador, ela pode simplesmente, na primeira punição, aplicar direto a justa causa, mas tudo isso eu vou explicar para você nesse vídeo, então fica comigo até o final. Rodrigo, então vamos lá. A advertência é uma das formas da empresa punir o trabalhador. Mas como é que funciona essa advertência? A advertência nada mais é do que uma notificação da empresa para o trabalhador com o objetivo de alertar o trabalhador sobre uma conduta, um ato não condizente com o contrato de trabalho e com as regras estabelecidas pela empresa. Os trabalhadores que cometem faltas podem ser punidos segundo a consolidação das leis do trabalho e a advertência é uma das formas de punição. Mas é importante observar que o principal objetivo da advertência é evitar que novas falhas voltem a acontecer e dessa forma evitar que seja necessário tomar algumas medidas mais severas na hora de punir o trabalhador. Rodrigo, mas a advertência pode resultar a demissão do trabalhador? Em tese, sim. O trabalhador que recebe uma advertência e ele permanece exercendo a mesma conduta que é considerada inadequada pela empresa, ele vai continuar sendo advertido até chegar o momento que a empresa vai demitir o trabalhador por justa causa. E quais são as situações que podem motivar uma advertência no trabalho? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, desrespeito das regras da empresa. A empresa estipula lá, por exemplo, uma regra que o trabalhador deve usar uniforme para trabalhar e o empregado simplesmente não utiliza o uniforme. Pode ser punido com advertência. Embriaguez no trabalho. O trabalhador chega embriagado. Segundo, grande número de faltas. O trabalhador chega atrasado, o trabalhador falta, ele pode ser punido com advertência. Descumprimento de ordens diretas, o seu chefe, seu encarregado, seu supervisor passa alguma atividade e você não faz, você pode ser punido com advertência. Comportamento relacionado à preguiça, má vontade, desatenção, desleixo. E uma questão aqui muito importante é que, dependendo da sua conduta trabalhador, a empresa pode simplesmente, sem aplicar nenhuma advertência, dispensar o trabalhador por justa causa. Aqui temos um exemplo muito comum em caso de agressão. Suponhamos aí que o trabalhador, em um momento de fúria, acaba agredindo um colega de trabalho ou até mesmo acaba agredindo o seu supervisor, seu encarregado, sem mais nem menos, sem um motivo relevante, sem nada.
por um ato de fúria, um ato de nervoso, acaba agredindo algum colega de trabalho. Esse único comportamento inadequado pode gerar para o trabalhador diretamente a sua dispensa por justa causa, sem mesmo ele ser advertido ou até mesmo sem mesmo ele ter sido suspenso. Então, a advertência ela vai ser aplicada se a sua conduta praticada for considerada uma conduta reprovável por advertência. Agora, se você cometer um ato muito grave, você pode ser demitido por justa causa, dependendo do grau, da gravidade da sua conduta. Rodrigo, mas como que é o procedimento? Como que a empresa aplica a advertência? É importante observar que a advertência pode ser verbal ou escrita. É isso mesmo, a empresa pode simplesmente advertir o trabalhador de alguma conduta inadequada verbalmente, conversando com ele, ou normalmente de forma escrita. Esse é o mais usual entre as empresas, advertência de forma escrita. E como que é essa advertência? A advertência é em 2 vias e a empresa entrega uma via para o trabalhador e a outra via fica para a empresa. Essa via que fica com a empresa faz a solicitação que o trabalhador assine a advertência recebida. Mas é importante observar que o empregado ele não é obrigado a assinar a advertência. E neste caso, normalmente as empresas pegam 2 testemunhas para comprovar que entregou o documento para o trabalhador e o trabalhador simplesmente não quis assinar a advertência. É importante observar que no caso da advertência, o trabalhador não pode sofrer qualquer desconto no seu holerite por conta da advertência. O desconto só acontece em caso de suspensão. Suspensão, o trabalhador perde os dias de trabalho por conta da suspensão. Mas no caso da advertência, o trabalhador não tem ali qualquer desconto no seu salário. Rodrigo, mas eu assino a advertência, não assino? O que você acha? O que você me orienta? Como advogado, lembrando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, minha orientação, você só vai assinar se você concordar com aquela advertência. Não concorda? O que aconteceu ali descrito naquela advertência não aconteceu da forma como está sendo narrado, ou você não concorda com aquilo, não assina. Você só vai assinar o documento se de fato você concordar com as informações que estão contidas ali. Do contrário, não assina e deixa a empresa pegar ali as testemunhas para assinar. Regras na aplicação da advertência, que é muito importante destacar isso que muita gente não sabe. Primeiro, a aplicação da advertência deve ser atual, ou seja, imagina a seguinte situação: no dia 1º lá do mês de fevereiro, Joãozinho, o trabalhador, cometeu algum ato inadequado. E a empresa não deixa para aplicar a advertência no mesmo dia ou no dia seguinte. Vai lá, monta a advertência, mas por desleixo deixa guardado na gaveta. Dali um mês, no mês de março, por exemplo, a empresa vai lá e resolve entregar a advertência para o Joãozinho. Não. Se a empresa não advertiu lá atrás, é considerado que a conduta dele houve ali um perdão tácito por conta da empresa. Então a aplicação da advertência deve ser atual. A empresa não pode deixar o tempo passar para aplicar a advertência. Segunda regra, unicidade. A advertência pode ser aplicada apenas uma vez contra uma atitude errada do empregado. Caso haja reincidência, outras medidas disciplinares devem ser tomadas. E para fechar, a regra mais importante, proporcionalidade. A pena é equivalente ao erro cometido pelo trabalhador. Eu não posso, por exemplo, a empresa, na hora de aplicar a advertência, o empregado chegou em um dia de mau humor e não me deu bom dia. Vou aplicar uma advertência por isso. Não, não é assim. Deve ser aplicada a advertência com proporcionalidade. Então, nesse caso, é muito importante a empresa levar o bom senso na hora de aplicar a advertência, levar em consideração as regras da empresa. O empregado está ciente das regras da empresa, mesmo assim foi lá e descumpriu. Então, veja, é importante ter proporcionalidade e também ter bom senso na hora de aplicar uma advertência no trabalhador. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma observação, se você tem mais uma sugestão para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.